Olá pessoas, como vocês estão? Não, o canal não foi hackeado, sou eu mesmo que estou aqui. Bem-vindos de volta a mais um vídeo da nossa série, onde a gente está desenvolvendo uma Game Engine do zero, linha por linha, funcionalidade por funcionalidade, e eu mostrando para vocês passo a passo. No vídeo de hoje eu quero continuar o que a gente começou no vídeo anterior, que a gente estava falando sobre matrizes. E nesse vídeo eu quero falar especificamente sobre matrizes de transformação, que vão permitir a gente escalar, rotacionar e transladar os nossos meshes ou a nossa câmera. Isso é definitivamente a base para o nosso sistema de câmeras no futuro. E vamos para o vídeo. Ok, então o plano hoje é, além de criar essas matrizes de transformação que vão permitir que a gente rotacione, escale e translade os nossos vértices, eu também quero implementar algumas outras operações com matrizes, por exemplo, a multiplicação de matrizes. E aí isso permite que a gente ou multiplique direto do lado da CPU e já envie o produto final para o shader, a matriz final, tanto com transformação quanto com a projeção. Ou a gente pode mandar direto a matriz de transformação para o shader e o shader multiplica lá junto com a matriz de projeção. Mas de qualquer forma, a gente precisa ter a funcionalidade de multiplicação de matrizes na nossa API, na nossa engine, e é isso que a gente vai começar fazendo. Só para lembrar o que é a multiplicação de matrizes, como a gente faz a multiplicação de matrizes, suponha que eu tenho uma matriz J. Eu vou explicar com matrizes 2x2, mas a gente está usando matrizes 4x4, ok? Então imagina que eu tenho uma matriz J que tem elementos A, B, C e D, e eu quero multiplicar por uma matriz K que tem os elementos X, Y, Z e W. O produto dessas duas matrizes é a multiplicação de cada linha da matriz J por cada coluna da matriz K. Então, por exemplo, a linha 0, coluna 0, nos daria o elemento 0, 0 aqui. O valor desse cara seria... Então, eu vou pegar todos os elementos da linha A, da primeira linha, com todos os elementos da primeira coluna. Tá? Então, a gente teria A vezes X mais B vezes Z. Então, a gente tem a soma do produto de cada elemento. Esse cara seria o valor de 0, 0. Para 0, 1, a gente teria todos os elementos de A, né, todos os elementos da primeira linha com todos os elementos da segunda coluna. Então, a gente teria aqui A vezes Y mais B vezes W. Okay? Esse seria o resultado de 0, 1. E a gente vai fazendo isso para cada um desses elementos. E no nosso caso, no nosso código, vão ser matrizes 4x4 e não 2x2. Ok? Ok, vamos implementar isso. Ok, então para a gente implementar a multiplicação de matrizes, eu vou declarar um método estático que nos retorna uma nova matriz. Esse método se chama null e a gente recebe uma referência para a matriz A e uma referência para a matriz B. Ok? Deixa eu trazer esse cara mais para cima. Mat 4. E vamos iterar. Bom, eu vou criar uma matriz chamada M, que vai guardar o resultado dessa multiplicação. Eu vou retornar M no final. E vamos iterar todas as linhas da primeira matriz, todas as colunas da segunda matriz, como eu expliquei agora há pouco no board, ok? For int line igual a 0, line tem que ser menor do que 4, porque nossas matrizes são 4x4, line mais, ok? Agora a gente passa pelas colunas, column e column. Ok, M de column e line.
Como eu expliquei no vídeo passado, as nossas matrizes são armazenadas na memória por colunas e não por linhas, ok? Por isso que eu estou invertendo aqui os índices, column e line. Ok, então a gente vai pegar todos os elementos, todos os elementos das linhas de A com todos os elementos das colunas de B. A.E 0 line multiplicado por B elemento column 0. Ok? Só que a gente vai fazer isso para todos. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Ok. Deixa eu compilar. Mu não é membro de small. Tá. Se a gente salvar o arquivo, ele compila. Tá. Ok, a gente tem multiplicação de matriz. Vamos testar a multiplicação de matriz primeiro, porque a gente depende da multiplicação estar certa para todo o resto dar certo. Como é que a gente vai testar isso? No último vídeo eu falei que se a gente multiplica qualquer matriz pela matriz identidade, o resultado tem que ser igual à matriz que a gente está multiplicando. Então, a matriz que é multiplicada pela matriz identidade, o resultado tem que ser exatamente a matriz original. Então, vamos testar isso no nosso launcher e eu vou multiplicar pela nossa matriz de projeção. Aliás, vamos rodar só para a gente ver como é que está. Build small SDK bin launcher. Essa é a nossa matriz de projeção. Então, se eu multiplicar ela pela identidade, o resultado tem que ser exatamente isso, ok? Não pode mudar nada. Se mudar, a nossa multiplicação está errada. Ok. Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu abrir o launcher. Aqui onde a gente multiplica, onde a gente envia a nossa matriz perspectiva para o shader, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova matriz chamada I de identidade e uma matriz T de transformação. Não se preocupa com o nome das variáveis, que esse código vai ser apagado. É só para a gente testar agora. Eu vou dizer que I recebe mat4, que vai ser a identity. Então a nossa matriz I está inicializada com identidade. E a nossa matriz T vai ser a multiplicação da matriz perspective pela matriz identidade. E aí a gente vai passar essa matriz para o nosso shader. T. Ok, então a gente tem que ver exatamente a mesma coisa. Se não for a mesma coisa, nossa multiplicação está errada. Ok, então a gente sabe que a multiplicação está certa, porque claramente a nossa perspectiva está idêntica. Ok, vou me livrar desse código todo que a gente escreveu aqui, que era só para testar. De volta ao a nossa matriz. Vamos implementar escala. Por que não? Aliás, deixa eu fazer uma pequena alteração aqui. Eu quero que esse método identity ele seja estático. Me parece que faz mais sentido. A gente para de retornar uma referência, a gente cria uma matriz chamada M, inicializada com 0 nesse caso, e a gente só vai afetar a diagonal, fazer ela toda ser 1. Eu vou retornar M. E aí eu vou dizer que M é 0, 0 é igual 1, que é igual a 2, 2, que é igual a 3, 3, que é igual a 1.0. Ok?
fica um código menor, só faz o que a gente precisa. Me parece que está correto. Outra coisa, eu vou mudar esse padrão de nomes aqui. Em vez de perspective, vai ser init perspective, porque o que a gente está fazendo, na verdade, é inicializar uma matriz com com determinada característica, com determinado tipo de matriz. Então, init orto. E vamos aplicar isso aqui. Esse cara vai ser init orto. Orto. Perspective vai ser init perspective. E a gente inicializa os identities dele com mat4 identity, porque agora esses caras são estáticos. Mesma coisa para result aqui. Identity. Ok, deixa eu dar uma olhada se o nosso launcher tem isso. Esse cara vai ser init perspective e esse cara vai ser init orto. Será que eu tenho identity aqui? Não. Vamos ver se compila. Ok. Vamos implementar escala. mat4h, mat4cpp. Escala é bastante simples. A gente vai retornar uma nova matriz com init scale e a gente vai passar o quanto a gente quer escalar o vértice. A gente pode fazer isso de duas maneiras. Eu posso passar um float factor, o quanto a gente quer escalar de maneira geral, ou eu posso passar um float, o quanto eu quero escalar em x, y e z, ok? Vamos trazer essas matrizes para cá, no nosso mat4. E ao contrário da matriz, das matrizes que a gente criou no último vídeo, que eram bem complexas, a matriz de escala é bem simples. Deixa eu trazer ela mais para o meio. Basicamente, o que a gente quer fazer é fazer com que a diagonal da matriz seja o quanto a gente quer escalar em 0, 0 é x, 1, 1 é y e 2, 2 é z. Então vai ser bem parecido aqui com o nosso código da diagonal, exceto que a gente vai ter uma matriz mat4m inicializada com inicializada com 0 nesse caso, e a gente vai dizer que 0, 0 é x, 1 é y e 2, 2 é z. Fora isso, 3, 3 vai ser 1.0. Isso é uma matriz de escala. Isso vai permitir que a gente também tenha um outro método que escala todos os eixos de maneira uniforme. Então, vou chamar esse cara, aliás, aqui faltou retornar, return m, e aqui eu vou retornar mat4 init scale, passando factor, factor e factor. Ok, por que eu tenho erro de link? Porque eu não disse que você pertence a mat4 e eu não disse que você pertence a mat4. Ok, vamos ver se essa escala funciona.
Vamos para o nosso launcher. E vamos multiplicar a nossa perspectiva por essa matriz, ok? Ok, eu vou criar uma matriz 4 chamada Scale Matrix com mat4 init scale e eu quero escalar isso para menos. Então ele vai ser 0.7 em todos os eixos. E para todos os efeitos, bom, vamos multiplicar essa matriz T. E eu vou dizer que a nossa matriz de transformação final é mat4, é a multiplicação da nossa perspective pela scale matrix. E isso tem que nos dar um quad um pouco menor do que a gente tinha anteriormente. Ok, é um quad menor. Deixa eu diminuir um pouco. Um pouco mais, talvez 0,4. Ok, nossa escala está funcionando. Vamos implementar escala, rotação. Rotação é mais complicado, translação é mais fácil. Vamos para o nosso mat4, nosso CPP aqui. Static mat4 init translation. E o quanto eu quero transladar tanto em x, y e z. Init scale. Vou botar aqui embaixo. Ups. What? Maldito caps lock. mat4. Ok. Como é que funciona a matriz de translação? Essa matriz também é muito simples, eu lembro, ao contrário das outras, eu também lembro ela de cabeça. A gente quer... É bem parecida com essa, na verdade. Depois procura Wikipedia ou segue o meu conselho do último vídeo, procura no Google Imagens alguma imagem dessa matriz de translação, porque é bem simples, bem fácil de encontrar. A diferença é que a gente está afetando... Bom, a gente começa com a identity. E a gente quer afetar os 3 primeiros elementos da última linha, que no nosso caso, como está na memória por coluna, a gente quer afetar toda a última coluna. Então eu vou botar aqui 0, 1, 2 da linha 3. E isso é tudo que a gente precisa para a matriz de translação. Não, aliás, 3, 0, 1 e 2. Vamos testar. Aliás, vamos ver se compila. Se eu não cometi nenhum erro, não. Vamos para o nosso launcher. E agora, em vez de escalar, eu vou init translation. E eu quero mover algumas unidades no eixo positivo x, ok? Vamos tentar isso. Eu quero mover 2.0. 2 unidades para a direita em x, 0 em y e 0 em z. Translation matrix. Translation matrix. Vamos executar. Ok, será que eu movi muito? Claro, olha só.
A nossa perspectiva, talvez ele tenha sido muito para a nossa perspectiva. Eu vou mover 0,5, ou será que eu cometi algum erro na matriz? Ok, está correto. Bom, vamos fazer um teste mais divertido, por exemplo. Se a gente pressionar a tecla J, eu quero que float x seja 0.0 e eu quero que vamos fazer isso com a tecla X, vai? Com o botão X. JX Shift. Se eu segurar o X, key down e key. Se eu segurar o X, eu quero que incrementar essa variável X aqui. Menos igual a 0.01f. Mas se eu estiver segurando o Shift, eu quero decrementar, ok? Else. E aí a gente vai conseguir mover esse cara de um lado para o outro e ver a matriz acontecendo. Vamos trazer isso para cá. E eu quero dizer que a gente vai fazer um update. Igual a true. Eu tenho a nossa matriz de translação. E em vez de multiplicar ela por nossa perspectiva, aliás, eu preciso calcular a matriz de novo, ok? Translation Matrix para cá. Aqui a gente volta a ter o nosso perspective, certo? E eu passo o nosso x aqui. Vou multiplicar a nossa matriz atual, independente de ser perspectiva ou não. Só que aí eu tenho que mudar isso aqui para ser mat4, pointer para perspective ou pointer para orthographic. E a gente perde esse cara. A gente perde o cast e eu passo direto aqui a m.e. Na verdade, t. Aqui é m e passado como float pointer. Ou não, minto. M direto. Ok. O que eu errei? M é um ponteiro para perspective. Se for ortográfico, ele recebe orthographic. Só que como esse cara é um ponteiro, eu tenho que passar o endereço. E o compilador está feliz. Ok, vamos executar e vamos ver se o meu... ele não gostou muito. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Tá, ok. Nada muito complicado. É que a gente está multiplicando a matriz errada. Seria translation matrix aqui. E a gente tem que ser capaz de mover o nosso quadro. Ok. Esse código aqui, na verdade, é de um teste que eu estava fazendo. E não tem nada a ver com a nossa engine. Por favor, ignore. E ele estava usando o Shift. Então, a gente consegue mover o nosso código, ok? A nossa transformação está dando certo.
a gente já viu que a gente consegue fazer escala, translação e agora a rotação. Vamos voltar para o nosso Mat4 e implementar a rotação. Existem duas formas que a gente pode representar uma rotação. Aliás, existem muito mais de duas formas, mas as duas formas mais comuns são com ângulos, Euler, e com quaternions. Eu vou fazer com Euler, ângulos normais agora, e para a gente não ter que entrar em quaternions e até de fato a gente precisar, porque a gente consegue de fato atingir tudo que a gente quer com ângulos, a não ser em alguns casos que você quer fazer animações ou que você precisa de rotações contínuas em mais de um eixo ao mesmo tempo, então a gente começaria a ter algum problema. Como não é o nosso caso agora, eu vou trabalhar só com ângulos para as nossas rotações, ok? Então a gente teria um método estático que nos retorna uma nova matriz. E o nosso método é o initRotation. E a gente precisa do float x, y, float z e um float angle, ok? Vamos para aqui para baixo. A gente perde o static, mat4. Essa matriz, ao contrário das outras, eu não lembro, não é uma matriz simples de você fazer de cabeça. E totalmente desnecessário você lembrar ela de cabeça. O que eu faço é catar alguma coisa, por exemplo, rotation, matrix. Wikipedia deve ter algo. Que ela é basicamente a combinação de três matrizes. Isso aqui. A gente quer uma matriz que seja capaz de rotacionar em qualquer ângulo, em qualquer um dos eixos, né? X, Y, Z. Então o que a gente sabe sobre matriz é que elas acumulam transformações. O que significa que eu posso pegar a matriz que rotaciona em X, multiplicar pela matriz que rotaciona em Y e multiplicar pela matriz que rotaciona em Z, e eu vou ter uma matriz final que rotaciona em todos os ângulos, ok? Em todos os eixos. Ele já deve ter essa matriz calculada aqui para mim. Ok, essa matriz é exatamente o que a gente quer. Vamos fazer o seguinte. Vou deixar isso aqui. E a gente vai transformar essa matriz em código. Trazer ela um pouco para cima. Quais são os elementos que a gente tem aqui que fica fácil da gente reduzir? A gente tem várias vezes o cosseno do ângulo, a gente tem várias vezes o seno do ângulo e a gente tem várias vezes 1 menos o cosseno do ângulo. Então vamos fazer o seguinte, float c, const float c é igual a cosseno do ângulo, S é igual o seno do ângulo e const float 1 minus C, 1 minus cosseno, que é igual a 1 menos C, que é o cosseno do ângulo, ok? E aí a gente já consegue... Ok, vamos botar a matriz aqui de resultado, que eu vou chamar de M. Vamos retornar M e começar a preencher os membros dessa matriz.
Ok, está correto com exceção de que a gente quer que M seja inicializado com identity, senão certamente a gente vai ter problemas. Ok, vamos testar isso no nosso launcher. Deixa eu me livrar desse código de teste. Eu vou aproveitar a lógica. Deixa eu trazer esse cara para a direita. Eu vou aproveitar a lógica que a gente botou na escala e eu vou rotacionar no eixo Y. Então, cadê o nosso X? Eu vou chamar esse cara de Y. Y. Em vez de ser uma Translation Matrix, esse cara vai ser uma Rotation Matrix. Init Rotation. E na verdade o X aqui ele é um ângulo. Perdi o X. Qual é o ângulo que a gente quer rotacionar? Lembrando que o ângulo é em radianos, ok? Não, é em graus. Perdão. Angle. A gente afeta o ângulo. Angle. E qual é o eixo que eu quero rotacionar? Ok, então 0.0, nada em X. Eu quero rotacionar em Y. Angle. Seja lá quanto for esse ângulo. E a gente muda esse cara para Rotation Matrix. E deveria funcionar. Tá. O que ele está dizendo aqui é que precisa ser convertido para float. Mesma coisa para o seno. Float, porque essas funções retornam double. Ok. Vamos experimentar e vamos ver se a gente consegue rotacionar. Ok. Legal. E, mesmo se a gente estiver numa perspectiva ortográfica, isso é para funcionar. Mas ele está funcionando um pouco estranho. Vamos ver o que está acontecendo. Provavelmente é a ordem. Isso é esperado, porque a gente está em ortográfico aqui. E algumas coisas já estão passando do clip plane, do near e do far. Eu vou desfazer um pouco os nossos vértices aqui. Eu vou tirar essa mudança, essa diferença no eixo Z aqui. Esses caras vão ser 0. E deixa eu ver se ele vai se comportar melhor. Ok. Exatamente o que a gente espera. Como alguns vértices já estavam inclinados, estava dando uma impressão errada para a gente. Ok, a gente tem rotação funcionando. Por mais estranho que pareça, isso aqui está certíssimo, porque ele está sendo clipado tanto no near quanto no far. Perfeito.
Então a gente tem nossas transformações funcionando, a gente tem tanto escala, quanto rotação, quanto translação. E se você parar para pensar, a gente já tem uma camada de software, a gente já tem código suficiente para fazer um jogo inteiro aqui. Claro, você não vai fazer nada muito rebuscado, mas, por exemplo, se eu conseguiria fazer Breakout, Pong, Asteroids, e você já consegue fazer jogos com isso que a gente tem. É claro que a gente vai evoluir isso bastante, mas é um daqueles momentos onde você precisa parar, se afastar um pouco e apreciar o que você construiu, né? Quando você olha um quadro, você se afasta um pouco para admirar. Parando para pensar, a gente já tem uma boa estrutura e uma base bem sólida para nossa engine. Parabéns pra gente. Eu vejo você no próximo vídeo.